Amar é servir. Bom dia, Deus abençoe sua semana, que possamos vivê-la buscando nos parecer a cada dia mais com Jesus. Amém. Grupo Comunhão e Adoração iniciando mais uma semana de devocional, segunda-feira, 18 de agosto, é isso? Isso. Sim, sim. Estamos aqui nas nossas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram. E segunda-feira também é dia do nosso culto, que é hoje às 21 horas no nosso canal do YouTube. É só que você colocar @Comunhão e Adoração 2023. Você pode interagir com a gente, fazer pedido de orações, cantar canções e receber a palavra do Senhor. Então esperamos também hoje vocês lá no nosso culto segundas de adoração. É isso. Enquanto a noite não chega, vamos nos preparar para este dia com a devocional de hoje. Amar é servir. A frase é: servir ao próximo nos torna mais parecidos com Jesus. E o texto bíblico é de Romanos, capítulo 13, versículo 10. Vamos ler a palavra do Senhor, um texto conhecido. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Dar preferência aos outros. Um bom ensinamento para uma segunda-feira, hein? Vamos ao texto. Quando conheci Jesus, diz o autor, uma revelação transformadora surgiu. Minha vida não se limitava ao meu próprio ser, mas estava completamente ligada a Deus e às pessoas ao meu redor. Essa descoberta de um novo significado à minha existência, revelando um propósito que vai muito além de uma vida voltada para mim mesmo, que busca apenas a satisfação das próprias necessidades, sendo esse um erro em que muitos incorrem, enganados por mentiras. É essencial compreender que a vida não gira em torno de nós mesmos e nosso propósito sempre está atrelado a abençoarmos outras pessoas. Todos os projetos que Deus tem confiado a mim têm um propósito muito claro de abençoar vidas. Não é sobre mim, mas a respeito de levar o amor dele para que muitos sejam transformados. Quando buscamos apenas satisfazer nossas próprias vontades, acabamos alimentando o egoísmo, o orgulho, enfim. Os piores sentimentos acabam vindo à tona. Por isso, é essencial nos lembrarmos constantemente de que a verdadeira alegria e satisfação estão em abençoar e servir. A Bíblia, em Mateus 20, 28, diz que o próprio Jesus não veio à Terra para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A verdadeira prosperidade nessa vida não está associada a quantos bens acumulamos, mas no quanto amamos e servimos as pessoas. O nosso real propósito obrigatoriamente passa por esses fatores. Talvez isso soe surpreendente para você, mas para descobrirmos o propósito da nossa existência, em vez de olhar para dentro, precisamos olhar para Deus e para o próximo, pois no amor e no serviço é que descobrimos a verdadeira beleza da vida. Amar é servir e servir ao próximo nos torna mais parecidos com Jesus. É um tema interessante que nos faz nadar contra a maré, porque hoje estamos vivendo a era do eu, não é? Eu no centro, tudo em favor de mim, tudo para mim. Pouca farinha, meu pirão primeiro, já diziam os mais antigos. Então, tudo se resume ao meu bem-estar, ao que eu quero, ao que eu posso, ao que eu vou fazer. E Jesus, desde sempre, nos ensina exatamente o contrário, que ele não veio para servir, ele não veio para ser servido, e sim para servir. Que a gente possa, nas nossas pequenas ações diárias, refletir Jesus dessa forma, não olhando somente para nós, mas olhando para Deus
e para o próximo. Como eu posso servir ao meu próximo? Como eu posso ser alguém melhor para o meu próximo? Como eu posso me dispor ao meu próximo? Como eu posso ser mais parecido com Jesus, agindo em favor do próximo? Que possamos pensar sobre isso, que possamos avaliar as nossas ações, que possamos avaliar as nossas atitudes e mudar se houver necessidade, olhar para o outro, abençoar o outro, servir ao outro. Que o Senhor complete essa mensagem no nosso coração. Amém. A gente já aprende há muito tempo, né, que o amor não é um sentimento, né? É uma decisão. É uma decisão e é uma ação. Uhum. A gente fala de amor conjugal, né? Você precisa decidir amar o seu esposo, sua esposa. E aqui a gente está tratando de amor fraternal, né? Amor entre os irmãos. Então, se é uma decisão, se é uma ação, você não pode ficar só na conjectura, eu amo meu irmão. Você precisa servir. E a Gisele e tanto o autor também trouxeram a referência de Jesus. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, mostrando ali, dando um exemplo de servir, né? De amar servindo. Então, não tem muito o que acrescentar, você precisa colocar em prática. Tire você como honra e coloque o seu próximo. A Bíblia até fala sobre isso, né? Se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, não tem sentido nenhum isso. Você precisa amar a Deus, e amar a Deus, a consequência disso é amar ao próximo, servir. Então, que nessa devocional a gente saia da teoria, né, e vá para a prática. Sim, sim. Amar é uma decisão. Decida amar o seu vizinho, o seu colega de trabalho, mesmo aqueles que te perseguem, porque isso é colocar em prática o que Cristo nos ensinou. É isso, nós terminamos a devocional da semana passada falando sobre abençoar e não amaldiçoar as pessoas com as nossas palavras. E hoje começamos pensando nas nossas ações. Queria que você voltasse ao versículo, amor, 13:10. 12:10. Ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Honre, dê a preferência, ame, que você busque isso nessa semana, a começar de agora. Eu volto a dizer, é uma autoanálise que a gente precisa fazer. Até que ponto a gente está dando a preferência? Às vezes a gente não dá preferência no trânsito. Imagine no seu dia a dia, nas outras questões, né? Então, dê uma olhada aí ao seu redor e como está o seu serviço, a sua honra ao seu próximo. Que a gente possa crescer nesse quesito a começar de hoje. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude, nos auxilie e nos abençoe a fazer isso. Senhor, muito obrigada por mais uma semana que se inicia. Obrigada pelas experiências que nós temos tido com o Senhor através dessas devocionais. E hoje o Senhor toca em uma questão muito interessante que nós não podemos deixar de lado. Não podemos achar que está tudo bem conosco se nós não servirmos e honramos ao próximo. Que o Senhor possa nos dar esse olhar de compaixão, esse olhar de graça, para enxergar a necessidade do outro e servi-lo. Muitas vezes podemos fazer, sabemos como fazer, mas não fazemos. Mova o nosso coração em direção ao outro, que possamos tirar os holofotes somente de nós e estender a nossa atenção àquele que precisa, aquele que às vezes só precisa de 10 minutos do nosso dia para que ele possa desabafar, aquele que precisa de uma atenção, de uma mensagem enviada. Ó Deus, nos faz ver que estamos aqui para servir uns aos outros e o maior exemplo o Senhor Jesus já deixou para nós. Que possamos segui-lo e assim vivermos dignamente como o Senhor espera que vivamos. É nossa oração nessa manhã, pedindo sua bênção ao longo desse dia, que situações possam surgir no nosso dia para que a gente coloque isso em prática e definitivamente aprendamos. E eu peço que o Senhor nos abençoe até a noite, na hora do nosso culto, onde vamos juntos adorar ao Senhor,
que seja um momento muito especial da sua presença, dirigindo todo este culto online, mas com a sua presença nos unindo e recebendo a nossa adoração. É minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe hoje e durante toda essa semana, que possamos servir ao próximo. Eu acho que eu citei o versículo no início, o capítulo errado, né? Eu corrigi. É Romanos 12, 10. Romanos 12, gente, perdão. Esperamos vocês hoje à noite aí no nosso culto e uma ótima semana. Um abraço a todos. Tchau, Deus abençoe.